como a luz funciona. Por que nós enxergamos? Como nós enxergamos, né? Talvez vocês já tenham reparado que quando você olha para o retrovisor de um carro, para um espelho, e você consegue ver os olhos de alguma pessoa pelo reflexo do espelho, essa pessoa está com certeza vendo você também pelo espelho. Por que isso? Porque a luz ela se propaga em linha reta. Se você olhar classicamente, a luz não faz curvas, né? Isso é importante para você poder traçar como se forma a imagem de um objeto em espelhos e lentes. Devido ao caráter retilíneo da propagação da luz, quando uma pessoa olha para um espelho, aqui temos um olho e temos um espelho, ela vai ver a formação da imagem dos seus olhos atrás do espelho, exatamente a mesma distância que o seu olho está do espelho. Se um raio de luz incide no espelho horizontal, esse raio de luz ele vai ser refletido de forma que o ângulo de reflexão seja exatamente igual ao ângulo de incidência. Aqui nós vamos traçar uma vertical que é totalmente virtual, né? Só como um meio de referência. E aqui, entre essa linha vertical e o ângulo de incidência, nós temos um ângulo θ. E esse ângulo θ vai ser exatamente o mesmo ângulo pelo qual esse raio de luz vai ser refletido. Então aqui também é θ. Se você imagina que esse raio aqui é o raio proveniente de um objeto que está localizado exatamente neste ponto, é possível ver que a formação do raio vai ser dada num ponto exatamente da mesma distância do espelho que o objeto está, devido ao prolongamento desse raio nessa direção. Então, a luz vai emanar do espelho como se ela viesse desse ponto. Se você forma a imagem de um objeto extenso, como aqui, por exemplo, a letra F, num espelho, essa imagem vai se formar exatamente como se você formasse a imagem de cada ponto individualmente. Então, vamos pensar aqui, nesse ponto aqui da pontinha da letra F. E ele vai se formar a mesma distância que ele está do espelho, no interior do espelho. Agora, pensando neste ponto aqui, ele está mais distante do espelho, logo ele vai estar mais distante também aqui na imagem, né? Agora, mais um ponto, vamos pensar nesse ponto aqui. Ele vai se formar também a mesma distância desse aqui embaixo. Agora esse aqui e esse, por último, ponto aqui embaixo, vai se formar a mesma distância aqui embaixo. Se nós ligarmos esse ponto, veremos qual vai ser o formato da letra F, ou da imagem da letra F, que vai se formar atrás do espelho. Então isso explica como você olha para o espelho, porque você às vezes penteia o cabelo com a mão direita e no espelho você tem a impressão de estar se vendo pentear com a mão esquerda, né? Porque a imagem no interior do espelho plano ela é formada de maneira recíproca, né? Essa mão vai formar uma imagem na direção dela e essa na direção dela mesmo no interior do espelho. Daí, quando você olha para a sua imagem virada de frente para você, você tem a impressão dela estar invertida. Aqui nós temos a associação de dois espelhos planos. Aqui nós temos um espelho plano e aqui nós temos um outro espelho plano. Se colocarmos o objeto exatamente aqui no meio, na bissetriz desses dois espelhos aqui, nós teremos a formação da imagem desse objeto devido a esse espelho exatamente atrás desse espelho, como se fosse um espelho só, normalmente como nós vimos no outro exemplo, né? E uma imagem vai ser formada atrás desse espelho também do mesmo jeito. Só que essas imagens também têm imagens devido à projeção do espelho, né? Os raios de luz vão ser projetados desse espelho para esse e vão formar uma outra imagem. Essa imagem vai ser formada como se houvesse aqui
um prolongamento do espelho, né? E aqui haveria uma imagem aqui na mesma distância. Da mesma forma, um prolongamento desse espelho nessa direção causaria uma imagem desta imagem exatamente aqui neste ponto. E aí nós vemos aqui um objeto formando 3 imagens. O número de imagens que vão ser formadas, ele depende exatamente do ângulo entre esses dois espelhos, um ângulo θ, nós vamos chamar, né? O número de imagens ele depende de acordo com essa fórmula. O número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo ângulo θ menos 1. Então, como aqui nós temos 3 imagens, significa que o nosso ângulo θ aqui é 90. Né? 360 dividido por 90 vai dar 4. Né? 4 menos 1, 3. 3 imagens. Então, nós temos um n igual a 3 para um θ igual a 90. Né? Se nós aproximarmos esses espelhos um do outro, de forma a diminuir o ângulo entre eles, por exemplo, fazendo o ângulo entre eles igual a 45 graus, nós teremos um número de imagens que vai ser 360 dividido por 45, que dá 8. 8 menos 1, 7. Então, para um ângulo de 45 graus, nós temos uma quantidade de imagens igual a 7 imagens. Quanto mais fechado fica os dois espelhos, o ângulo entre esses dois espelhos é menor, mais imagens nós teremos.